Fala galerinha, tudo na paz? Eu sou o Max Shadow, eu estou trazendo mais um reporte de torneio meta lá do meu clã. Desde já eu deixo o meu convite para você participar lá do clã. Temos torneio toda semana. Mas pô Max, eu sou noob e não jogo há 30 anos. Isso não é desculpa, porque lá enquanto você joga e enquanto você perde, você também aprende estratégias de duelo. Além disso, todo domingo temos a nossa zoada interna, onde você joga em times e aprenda mais a jogar com essas cartinhas coloridas. Lembrando que eu deixarei o link do convite do Discord aqui na descrição. Este torneio que aconteceu na última quinta-feira teve um total aí de 13 participantes. Número aí bem baixo para os torneios do clã, porém tivemos muitos decks aleatórios, entre eles 2 Eldritch, um com Sky Striker e o outro com Dragon Maid. Além disso tivemos 2 decks de Hero e um deles utilizando a Igni de Dogmática. Outro deck tivemos 2 representantes for Virtual World e um deles utilizando as novas cartas aí que chegou na Blazing Vortex. Os demais decks tivemos um Adamantipator com Prankits, um deck de Anti-Meta, Drayton, Infernoid, Phantom Knight, Shadow e Trigbade com Lady Lusk. O novo deck aí tá aparecendo no TCG. Desde já quero agradecer a todos que participaram deste torneio e espero aí que os próximos torneios tenham mais participantes e mais decks aleatórios. E a nossa final foi uma Mirror Match, ou seja, 2 decks do mesmo jogando contra. Um deles foi o Puppy com Virtual World, Rank 6 aí full sem Calamities, contra o Ro com Virtual World, Rank 3 porém sem Calamities. Façam aí suas apostas para quem irá levar esta grande final. E um pequeno spoiler, quem ganha essa final é o Virtual World. E o nosso top ficou o seguinte: em quarto lugar ficou Petrus com deck de Adamantipator com Prankits. E em terceiro lugar, Lorde com deck de Tribgate com Lady Lusk. E agora para as decklists do primeiro e do segundo colocado.
Bom, aqui em segundo lugar tivemos Ho com deck de Virtual World. Bom, como tivemos uma Mirror Match, muitas cartas que estão aqui eu não irei explicar na decklist do Pup. Aqui ele utilizou uma decklist aqui bem padrão, né? 3 aí de cada monstro, 3 do Lili, 3 do Lau Lau, 3 da Lulu, seu principal monstro, né? Ele é o buscador aqui do deck, 3 Yan Yan e 3 Didi. Para quem não conhece os Virtual World, duvido que alguém não conheça, você dá alvo em uma carta Virtual World que você controla e envia do seu deck para o cemitério outra carta Virtual World de um tipo diferente, exceto aqui a Yan Yan, ela não tem este efeito. E além disso, eles têm um efeito extra, a Lili aqui ela vai dar Foolish em outra carta com um tipo diferente que você enviou e deu alvo. O Lau Lau ele vai invocar um monstro do seu cemitério Virtual World que não seja o que você enviou. A Lulu vai adicionar uma carta Virtual World do seu deck para sua mão de um tipo diferente que ela deu alvo e da carta que ela deu Foolish. E o Didi, no final do seu turno, você vai adicionar um monstro Virtual World do seu cemitério para sua mão, exceto ele mesmo. E a Yan Yan, ela vai entrar por invocação especial do cemitério, como o Tanner, se um monstro de nível 3 é invocado no seu lado do campo. E além disso, quando ela é banida, você vai enviar qualquer carta que está banida, exceto ela mesma, direto para o seu deck. Que de Hand Trap, ele utilizou 3 Ash e 2 Draw, número aí relativamente bom. Utilizou aqui de Draw, ele utilizou 3 da Desires. Esse deck aqui não sofre para Desires, já que você consegue retornar a carta com a sua Yan Yan. Ele está utilizando aqui a Talents, já que esse deck aqui o oponente vai parar de alguma forma as suas jogadas, então ele está utilizando aqui 3 da Talents. Ele está utilizando aqui uma da Upstart Globen, que você vai puxar aí uma carta, já que esse deck aqui é um pouco inconsistente. Além disso, ele está usando também uma Teleport para você poder invocar a sua Yan Yan ou a sua Tutu, caso você não consiga trazer elas ou não tenha elas na mão. Está utilizando aqui duas Cosmic Ciclone para tirar cartas aí, armadilha e mágica do oponente. E além disso também uma Skill Drain, já que todos os seus monstros, né, não ativam efeitos no campo, exceto os monstros do extra. Mas a Skill Drain aí não vai prejudicar você, vai prejudicar mais o oponente do que você. Mais cartas de Virtual World que ele está utilizando é a Conlong. Essa carta aqui vai colocar uma carta mágica, a armadilha do mundo virtual, o portão do mundo virtual do seu deck, na sua zona de mágica e armadilha. Ele está usando 3. E 3 também está utilizando 3 da Qilong. Ela tem um efeito no campo, não é tão relevante. Você bane um Virtual World e dá alvo ao monstro do oponente e nega os efeitos dele até o final do turno. E no cemitério você pode banir ela e adicionar um monstro Virtual World do deck para a sua mão. Feito bem bom, ele aí adiciona, né, monstro que você precisa do seu deck. E a armadilha, a Xuxi, você vai dar alvo em uma carta virada para cima no campo e enviar 2 cartas que está banida de Virtual World para o seu deck de nomes diferentes. Então você vai destruir aquele alvo. E além disso, no cemitério ela tem outro efeito que você pode banir ela e aumentar ou diminuir em 3 níveis ou 3 ranks de um monstro Virtual World que você controla. Você consegue aí modular os níveis dos seus monstros para você poder fazer Synchro ou até mesmo Exceed. Bom, aqui no extra tem umas mudanças, né, que ele fez aqui. Bom, aqui temos o Break Sword. Você destrói aí uma carta sua e uma carta do oponente, um efeito aí bem bom. Uma carta aqui bem diferente que ele utilizou foi o número 47. Ele consegue bater direto e depois você faz os Zeus por cima dele. De rank 6 ele está utilizando o Constelar M7, ele volta aí cartas do campo ou do cemitério para mão. Você pode voltar aí cartas do oponente também. Para fazer em cima dele, está utilizando aqui o Gaia Dragon. Ele tá aqui mais para ser mais matéria pro Zeus, né? Ele tem um efeito bom que ele dá dano perfurante, mas não é tão relevante. Você faz ele mesmo para poder fazer os Zeus em cima dele. Tá usando aqui padrão, né? 2 Calamity, tem que ter 2 Calamity aí, caso o oponente baita um deles, né? E até mesmo você faz 2 aí para botar a pressão no oponente. E é claro, os Zeus não pode faltar, né? Não tem que falar dessa carta. Que de monstro Synchro, ele está utilizando o padrão 1 do Stardust. Quando ele é sempre invocado, você vai puxar uma carta. Além disso, ele está usando outro Synchro 6, que é o Dragon Coral, né? O Coral Dragon. Tem efeito bem bom, você descarta uma carta, estoura qualquer carta no campo. E quando ele for para o cemitério, você ainda vai puxar uma carta. E ele é um monstro Tanner. Você consegue fazer os seus Synchros maiores com ele. Ainda mais de Synchro 6, ele está usando aqui o Jill do mundo virtual.
Essa carta aqui não será tão utilizada, mas caso você precise aí tancar o jogo, né, essa carta é uma saída, já que se você tiver 2 ou mais monstros no seu cemitério de mesmo tipo e mesmo atributo, porém de nomes diferentes, essa carta não pode ser destruída por batalha e nem por efeito de cartão, ou seja, ela segura o jogo aí pra você, né, caso você venha imbricado. Além disso, você pode banir 2 monstros de mesmo tipo e atributo do seu cemitério de nomes diferentes e destruir uma carta no campo. Esse efeito aqui é bem bom também, ele destrói cartas aí, você ainda bane e ainda deixa aí a sua Xuxa viva, né, já que você vai banir monstros. Partindo para o Synchro 9, ele está usando aqui um do castelo, ele revive aí um Synchro 9, essa carta é bem boa caso você tenha um Synchro no cemitério, você revive aquele Synchro e faz o Calamities. Outro Synchro 9 que você vai fazer nos seus combos é o Crocodragon. Quando ele entrar para o Invocação 5, você vai puxar uma carta para cada matéria não Synchro que você utilizou nele. Além disso, ele tem outro efeito, você descartar 2 cartas para destruir uma carta no campo. Esse efeito aí não é tão utilizado, né, porque você descarta 2 cartas. Outro Synchro 9 que ele está utilizando aqui é o Vermilion. Ele tem um efeito bem bom, ele bane um Tanner da sua mão, um campo ou cemitério e destrói uma carta no campo. E além disso, quando ele é destruído e enviado para o cemitério, você adiciona um Tanner que está removido para sua mão. Ou seja, você pode destruir ele mesmo para trazer um Tanner que está banido e continuar aí os seus combos. E um outro Synchro 9 bem bom que é do arquetipo é a Shen Shen. Ela tem efeito no campo, que é um efeito contínuo, que todas as cartas que saem do campo serão banidas instantaneamente. E além disso, quando ela está no seu cemitério, exceto no turno que ela foi enviado para lá, você pode banir 2 monstros de tipos e atributos diferentes e especial invocar ela. Ou seja, você consegue aí voltar ela quando ela estiver no cemitério. E aí, no campo tem um efeito contínuo, né, de banir as cartas que saem do cemitério. Esse efeito aí pega muitos decks, impedindo aí que eles façam suas jogadas. Mostra aí bem bom, porém você não vai utilizar tanto ela, né, que nesse deck a gente tem o Calamities. Mas no turno 2, 3 em seguinte você utiliza o efeito dela muito bom. E aqui no side ele está utilizando muitas cartas de impacto, está usando um Prankatrops. Caso aí você seja o segundo jogador e você abrir com ela, essa carta aí pode se salvar. Você vai fazer a invocação especial dela e ainda tirar uma carta do campo do oponente. E de Hand Trap está utilizando aqui 3 Belly. Essa carta aí está muito popular no momento, no meta atual. Ela pega aí basicamente qualquer deck do meta agora, né? Tanto aí contra Virtual World, pega Eldritch, a certo momento o Dryton também. Essa carta aqui está sendo bem utilizada. Outra carta que está sendo utilizada também é o Lancia. Essa carta aí pega parcialmente o Dryton, pega Eldritch, pega a Virtual World também, pega aí vários decks do meta. Ainda de remoção de Spell e Trap contra deck controle, né? Estou utilizando 2 Twin Twister e uma do Espanador de Penas. E obviamente contra deck de combo estou utilizando 3 da Droplet, uma Red Reboot e uma da Imperial Order, já que esse deck aqui não vai sentir muita falta das suas spells, né? Ele está utilizando uma da Imperial Order. Bom galera, essa foi a decklist do Ro, que ficou em segundo lugar. E partindo agora temos a decklist do primeiro colocado, que ficou com Pup. Bom, aqui já podemos ver algumas diferenças da decklist do Ro, né? Sim, ele utilizou 3 de cada dos Virtual World. Além disso, ele utilizou 3 da carta nova do Coelho. Essa carta aqui ela é bem boa caso você não controle monstro ou se todos os seus monstros for psíquico ou Rime, no caso são os seus Virtual World, você consegue fazer normal a invocação dela, né? Sem tributo, ela é um nível 6, então ou seja, se você abrir com ela não é um brick, porém, né, ele tá usando 3 aqui no deck, então caso você abre com 2 pode ser um possível brick. E além disso, ela tem um efeito no cemitério, que você pode descartar um Rime ou psíquico de sua mão, então ela entra por invocação especial como Tanner. Esse efeito aqui é bem bom, já que ele é um nível 6, você consegue fazer aí um Synchro 9 bem fácil nesse deck. E de Hand Trap está usando aqui as 3 Ashes e no main deck está usando 3 Belly. Como eu falei, essa carta aqui beca basicamente qualquer carta do meta. Bom, e as outras cartas ele está usando basicamente as mesmas que o Ro utilizou. Está usando 3 da Kowloon, 3 da Talent, 3 Desires, uma da Teleport, 3 Qilong e 3 da Trap Xushi. Temos aqui outra armadilha nova, né, uma carta nova dos Virtual World que chegou na Blazing Vortex, que é o novo Virtual World Gate. O efeito dessa carta é bem bom, o efeito de campo dela não é tão bom assim, é um efeito de fase de batalha que enquanto você controlar outro portão do mundo virtual, né, outro Virtual Gate, você dá ao ver o monstro que seu oponente controla e muda a posição de batalha dele.
esse efeito no campo não vai ser tão utilizado, porém o que importa mesmo é o seu efeito no cemitério, que você pode banir ela e em especial invocar o monstro Virtual World do seu cemitério, porém seus efeitos são negados e você ainda descarta uma carta de sua mão. Por ela ser uma carta armadilha, você consegue aí reviver os seus monstros no turno de seu oponente. E mesmo os seus efeitos vindo negado, isso não vai importar muito, já que você vai querer reviver os seus bichos pequenos, né, para continuar combando. Então essa carta aqui dá uma alta consistência pro deck. E aqui no Extra está usando basicamente as mesmas cartas, né, como o Gaia Dragon, o Break Sword, porém está utilizando aqui uma da Fanfan. Ela tem um efeito bem bom, você detacha duas cartas dessa carta e dá uma carta no campo e no cemitério do oponente, você vai banir as duas cartas. E além disso, se essa carta for destruída por batalha ou efeito do oponente, você vai invocar dois monstros do mundo virtual com o mesmo tipo e atributo de seu deck. Ou seja, essa carta aí bota uma certa pressão no oponente, né, que o oponente não vai querer destruir ela, a não ser que ele tenha alguma forma de negar o seu efeito. Outras cartas que também está utilizando, né, o M7, dois do Calamides e um Zeus, que não pode faltar. Uma Igni aqui diferente que eu estou utilizando nessa build aqui é com Ultimaya. Ele é bem bom, ele é feito com dois monstros de nível 6 nesse deck, um Tanner e um não Tanner. Esse efeito é bem bom quando você seta uma mágica armadilha no seu campo. Você pode invocar um 5/8 do seu extra deck, que no caso você vai invocar o Crystal Wing. Ele nega efeitos de qualquer monstro e ainda destrói e pega o ataque daquele monstro. Esse aqui é um monstro bem bom, mas poucas pessoas utilizam ele no deck de Virtual World. Outras cartas que também ele utilizou, um do Stardust, um do Jiu, o Castelo, né, o Synchro 9, o Crocodragon, Vermilion e também a Xuxi. Bom, e aqui no site tivemos algumas mudanças em comparação com a decklist do Ro. Temos também o Prankatops, né? Tivemos 3 Cycle Riddle. Essa carta aqui pega muito bem o deck de Drayton e o deck de Eldritch. Eles não estão tão forte aqui no nosso torneio no clã, mas mesmo assim ele utilizou aqui no side. E no side também utilizou 3 do Draw. Utilizou 3 do Lightning Storm para pegar aí decks de traps, já que é muito popular no nosso clã. 3 da Dark Hole, eu optou por Dark Hole em vez de Droplet, já que a Droplet vai enviar cartas para o cemitério, né? E ao meu ver, nessa build que ele fez não é tão bom assim. Utilizou um dispanador de penas e a Red Reboot. E mesmo estando a 1 aí, muitas pessoas estão utilizando ela no site. E é isso, galera, essa foi as decklists do primeiro e do segundo colocado. E é isso, galerinha, esse foi mais um repórter de torneio meta lá do nosso clã. E é claro, se você ainda não faz parte do clã, deixarei um link convite aqui na descrição. Para você que quer ajudar o canal, dá um like nesse vídeo e compartilhe aí com seus amigos. E é claro, se você é novo por aqui, se inscreva. Além de repórteres torneios, temos notícias e curiosidades do mundo de Yu-Gi-Oh! Deem uma conferida também lá no meu Instagram. Sempre posto notícias e curiosidades do mundo de Yu-Gi-Oh! E é isso, galerinha. Eu sou o Mike Shadow e nos vemos na próxima.